Olá, bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com os irmãos? Meus irmãos, eu vou trazer um estudo nessa manhã, mas antes de mais nada, eu vou fazer uma breve oração para que o Senhor possa me conduzir nessa pregação, nessa ministração, nesse estudo, para que a fé dos meus irmãos venha a ser fortalecida, venha a ser edificada, e também que alcance os ímpios, né? Aqueles que não foram justificados pela palavra de Deus, e que está pecando aí, né, irmão? Pecando aí nas fornicações, sexo de solteiro, nas pornografias, é avarento também, amor de dinheiro. Eu não vou falar muita coisa aqui, tá bom? Mas vou orar primeiro para que o Senhor possa estar na direção dessa ministração, desse estudo, trazendo louvor e glória para o nome dele, e também para que os meus irmãos venham ser fortalecidos, né, irmão? Sendo renovados, né? Sendo renovado suas forças aí, sua comunhão com Deus através da palavra, né? Vamos estar orando aí. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade a qual o Senhor me concede, de poder estar aqui, Pai, na Tua presença, para poder ser um instrumento em Tuas mãos, para que, através de mim, o Senhor ministre a Tua palavra, para o Senhor, trazendo louvor, glória para o Teu nome, edificando a fé dos meus irmãos que terão acesso a essa live, essa pregação, essa ministração, esse estudo, e também para os gentios, para o Senhor, para os ímpios, para aqueles que vivem na prática do pecado, para aqueles que vivem nas fornicações, sexo em solteiro, nas bebedeiras, nas farras, nas pandengas. Está chegando o final do ano aí, muitas pessoas vão se entregar à fornicação, à prostituição, às drogas, às bebedeiras, às farras, pandengas, às músicas mundanas, profanas, ímpios, os ímpios aí, para amado, e também até irmãos que são fracos na fé, para amado, que na época de carnaval, época de festa, eles saem da presença de Deus para praticar essas partes libertinas aí, que o Senhor vem nesse mundo para tirar o pecado, né, Pai amado? Oro para que o Senhor me conduza, Pai, nesse estudo, nessa administração, Pai amado Senhor, e que também peço que o Senhor também refreia toda a força do mal, toda a força oposta, contrária, Pai, a tua palavra, controle a tua santidade, a tua pureza, para que o teu nome venha ser glorificado e as forças do mal venham ser envergonhadas pelo teu poder. Pai, te peço que o Senhor me dê mansidão, domínio próprio, autocontrole, temperança, bondade, benignidade, longanimidade, amor, para alegria, para poder ministrar a tua palavra com eficácia, Pai. Pai, é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, fica comigo. Amém. Amém, irmãos. O texto que eu quero passar aqui se encontra, muito só, o texto que eu quero passar aqui se encontra em Marcos, no capítulo 5, vai falar, irmão, de um endemoniado, né, irmão? Então, olha uma coisa que eu quero também, irmão, que quando está lá em João 10, o Evangelho de João capítulo 10, quando fala assim que Deus vem para dar vida e vida com abundância, vou pegar só o texto aqui rapidamente, eu já orei já para o senhor conduzir o estudo, então não tem problema, o senhor está no controle aqui da situação, desde o momento que eu orei, o senhor já está no controle de tudo aqui, tá? Só mostrar para os irmãos aqui, que Jesus fala isso aqui, ó, acho que é 10, ó, diz assim, eu sou a porta, que entra por mim será salvo, entrará e será e encontrará pastagem. Ó, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham mudança. Quando fala que o ladrão que veio para matar, roubar, destruir, está falando dos falsos mestres, que eram os fariseus, os escribas, os anciões lá de Jesus lá, que eram falsos pastores. Então eles vinham para matar, roubar e destruir. Não é o diabo, tá? Porém, o diabo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E o diabo, ele quer destruir a imagem do ser humano. O ser humano foi feito à imagem de Cristo. O que é? Santidade, justiça e pureza. São os atributos comunicados. Quais são os atributos não comunicáveis? Onisciência, Deus sabe todas as coisas. Onipotência, Deus todo-poderoso. E onipresença, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Esses atributos são não comunicáveis. Os comunicáveis são santidade, pureza, justiça, bondade. Então, essa semelhança que nós temos de Cristo. Santidade, justiça, pureza, bondade. E o diabo, ele quer destruir a nossa imagem. Fazendo o quê? Que nós ficamos separados dele, separados do reino de Deus. Como? Sendo um fornicador, sendo um fornicário, um prostituto, um avarento, que amor de dinheiro, sendo um fornicário que pratica sexo entre solteiro, sendo um bêbado, que não é a imagem de Cristo. Sendo um bêbado, um beberrão, sendo um drogado, um fumador de crack, um cheiro de cocaína,
sem nenhum moral, um devasso, um profano. É isso que o diabo quer fazer, separar do Senhor Deus. Tanto quando ele pecou em relação a Adão e Eva ali, o objetivo era separar o homem, a humanidade de Deus, né? Cobiça da carne, cobiça dos olhos e soberba. Então o diabo está aí, trabalhando aí. Então por isso que vê que tem muitas pessoas aí que são separadas, só que Jesus veio ao mundo para quê? Para reconciliar a humanidade com ele, né? Porque Deus amou o mundo de uma maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus veio fazer a expiação do pecado, obediência ao Pai, retirar nossos pecados e nos justificar e ter uma vida nova com Deus, um novo nascimento. Retirar nossos pecados, expiação por pecado e depois ter uma vida nova com o Senhor Jesus, ser reconciliado, tá? Então esse é o papel do Senhor Deus. E o diabo está aí. Ele vai ser lançado no lago que há de fogo e enxofre, já está profetizado, está lá em Apocalipse, e todos que amam praticar mentira vai ser lançado lá, tá? Então tá aí. Então quem está no pecado aí está correndo um grande risco de partir sem a salvação e ser lançado no lago que há de fogo e enxofre, viu? Então tem uma advertência para os ímpios aí, as pessoas que não receberam Jesus, que estão ouvindo a live aí, que está correndo perigo. Se partir aqui sem se arrepender dos pecados, sem abandonar a fornicação, o sexo inteiro, as bebedeiras, farras, pandeiras, e nem que você cometa esses pecados, tem que receber Jesus para ser salvo, porque é o único que pode justificar. Se partir, vai para o inferno lá, vai esperar o julgamento no trono branco lá, vai ter o grau de condenação e vai ser lançado por toda a eternidade no local de fogo, tá? Então vou passar para o professor aqui, porque, né, irmão, as pessoas estão aí, estão separadas de Deus aí, e vai custar caro esse prazer momentâneo, essa impureza, né? O porco gosta de impureza. Quando falo de porco também, irmão, porco é uma palavra figurada, é uma metáfora para dizer sobre pessoas que amam o pecado, tá? Então o porco é um animal impuro, gosta do quê? De sujeira, gosta de lavagem. Então é uma metáfora, é uma símbolo, é uma palavra figurada para dizer sobre pessoas que amam o pecado. Que amam o quê? As bebedeiras, as farras, as fornicações, o sexo solteiro, é a prostituição, tudo que é da carne que se encontra em Gálatas, no capítulo 5, 19 e 21, e também 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 a 10, Efésios 5, 5, também 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, e também Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, e também Apocalipse, capítulo 2, versículo 3. Então a gente fala de muitas pessoas que praticam obras impuras, e pode dizer, e a Bíblia fala que os cães, feiticeiros, e todos que amam o pecado não vão entrar no reino social, tá? Então as pessoas têm que se arrepender dessas práticas que é a posição contra Deus. Jesus vem aqui para tirar o pecado da humanidade, tá? Está escrito em João, vem tirar o pecado da humanidade, reconciliar as pessoas com o Senhor Jesus. Então vem para salvar pecadores arrependidos. Então dá uma vida nova. Então, esse é o objetivo de Jesus ter vindo aqui na Terra, trazer uma vida nova. E essas pessoas que amam o pecado estão correndo um grande risco de ser lançado no fogo lá. Vou ler aqui. Então, um animal, porco, cachorro, esses animais, urubu, é uma palavra figurada, é uma símbolo, uma metáfora para designar o homem moral, o prostituto, o fornicador, o bêbado, as pessoas que amam o pecado, tá? Essas pessoas aí, se elas, de lá no reino social não vai entrar não, tá? A porta é estreita e o caminho é apertado. São poucos que entram por ela. Porque lá vai entrar quem foi justificado. Quem chorou pelo pecado, quem abandonou o pecado, recebeu o Consolador, esse foi justificado. Então ele vai poder entrar pela essa porta estreita, que é restrita. Então ele anda pelo caminho apertado para entrar pelo super estreito. Mas quem vai entrar pela porta larga e o caminho espaçoso é aqueles que vivem na prática do pecado, que praticam a fornicação, o sexo entre solteiros, que praticam vivem nas bebedeiras, nas farras, nas pandeiras, a avareza também, que é amor de dinheiro, idolatria. Então esse aí, a boca do inferno é escancarado, o lago que há de fogo cabe tudo isso aí, então vai ser lançado o lixo do mundo. Então quem é fornicador, quem vive na prática do pecado, que vive usando droga, no crack, que vive nas bebedeiras, as mulheres que gostam de usar roupas sensuais, que transmite sensualidade excessiva, não vai entrar no reino do céu, que transmite também luxúria, que é desejo de ter coisas, não vai entrar no reino do céu, então tem que se converter aqui, deixar o Espírito Santo adornar com uma noiva pura, imaculada, sem mancha, para poder entrar no reino do céu, tá? Então fica essa pregação aí para os ímpios aí que pensam que pode fazer o que quer aqui, sem risco, sem morais, entrar no céu. Não, a Bíblia é bem clara, vai ficar fora os cães, os feiticeiros e todos que não praticam. E está como para onde que vai, tá? Não vai entrar no reino social e vai falar para onde vai ficar esse povo aí, esses pecadores. Vai ficar lá no lago que há de fogo e enxofre.
Apocalipse 21:8. Por isso que eu prego, por isso que eu prego, arrependam-se. Por isso que eu prego arrependimento e vida eterna no céu. Pedro falou, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. É para arrepender aqui em vida. Partiu sem arrependimento, já era. A cura de um endemoniado. Essa passagem também se encontra em Mateus capítulo 8, do versículo 28 ao 34, e também Lucas, no capítulo 8, 26 e 39. Mateus, irmão, para quem não sabe, foi escrito para os judeus. Lucas foi escrito para os gentios e também em Marcos foi escrito para os romanos. Então vou ler aqui. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Em Mateus e Lucas fala que são 2 endemoniados. Aqui em Marcos fala que foi apenas um endemoniado. Esse homem vivia nos sepulcros. Sepulcros também, irmão, é lugar impuro, tá? É sujeira, impureza. Vivia no sepulcro, então esse endemoniado ele gostava de quê? De impureza, de sujeira, como já falei. Impureza é pecado. Fornicação, sexo de solteiro é impureza. Pornografia é impureza. Roupa de prostituta é impureza. Também bebedeira é impureza. Então esse homem gostava de impureza. Aqui, esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo. Sepulcros eram cavernas que tinha, ou são escavação nas rochas. Ali era colocado ali os mortos ali, e muitos indigentes buscavam abrigo nessas cavernas, nesses lugares aí. E ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Então esse homem tinha força, irmão, de uma legião de demônios. Uma legião romana constituía uma unidade de, no máximo, 6.000 homens. Porém, aqui se pode ver que os demônios entrou em 2.000 porcos, está no versículo 13 desse capítulo. Ou seja, então, legião representa muitos, né? Então, uma força muito grande. Para você ver, o demônio tem uma força muito grande, que são muitos. Então, está aqui, esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrava os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando, cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Olha o que o diabo faz com a imagem do ser humano. O homem foi criado à imagem e semelhança do seu Deus. Olha o que o demônio quer fazer com a imagem do ser humano. Se for num fornicador, num prostituto, num avarento, num homem mau, num homem perverso. É isso que o diabo quer fazer. Num fumador de crack, num cheirador de cocaína. Tenho certeza, irmão, que toda família aí não quer ter um filho cheirador de cocaína, fumador de crack, uma filha prostituta. Não quer, não. Que é um homem de bem, um homem honesto, um homem que não é avarento também, né? A avareza também é pecado, idolatria. Então, tem muitas pessoas internadas em clínicas de transformação ou recuperação, ali porque não aguenta mais, né? A família tem um filho dependente de droga aí. Tá chegando no final do ano aí, irmão. Tem muita gente, além de se entregar a fornicação, ao sexo de solteiro, que por que parece é comum na sociedade aí, mas a Bíblia fala que é pecado e vai ser lançado no lago de fogo, os fornicadores, né? E daí fazer as coisas assim, droga, crack, que isso que é errado. A Bíblia diz que os fornicadores vão ser lançados lá, quem conta mentira também vai ser lançado, avarento também, amor de dinheiro também vai ser lançado lá, tá? E tá chegando no final do ano aí, tem muita gente que vai se entregar as drogas também, tá? Vai entregar cocaína, né? Ao crack aí, já usa o ano inteiro, mas no meio de festa ele se entrega mais. Aí essas vidas aí, ó, tá correndo um grande perigo, viu? O diabo do demônio, que o demônio vai ser lançado lá no fogo lá, e o diabo e o demônio, ele domina essa pessoa, ele controla essa pessoa. E o pior acontece. Você está sob o controle de Deus, irmão, você está protegido. Agora você está com o controle do demônio aí. O demônio é mau, o demônio é perverso. O demônio não tem parte com Deus, não. E todos que não têm parte com Deus, têm parte com o diabo. Não estou falando satanista, não. O satanista tem também. Mas a neutralidade é possível. Jesus falou que não é por mim, é contra mim. Deus não tem meio termo, não.
Ninguém era suficiente ou forte para dominá-lo. Noite e dia, só que eu já leio. Vou pegar aqui o versículo 6 agora. Quando ele viu Jesus, de longe, correu e prostrou-se diante dele. Tudo indica que foi esse homem que foi lá, se prostrou diante do Senhor Jesus, pedindo misericórdia. Ou, se não, foi o poder de Deus, da submissão. Os irmãos devem ter visto, né, os irmãos cheios da abertura do Espírito Santo, dá ordem para o demônio, e o demônio obedece. Né? Demônio, mão para trás, demônio obedece. Coloca a mão para trás. Demônio, de joelho, demônio obedece. Tá, o poder do Espírito Santo, né? Está lá em Marcos 16, capítulo 15. E de pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Pois quem crê e for batizado será. Porém, quem não crê será condenado. Aí fala que Jesus vai dar poder sobre os demônios. Vou até ler isso aqui. Então, mas ó, veja bem, só quem exerce poder sobre os demônios é quem tem autoridade sobre ele, viu? Porque os filhos de Cefas lá, está em Atos capítulo 19, expulsou o demônio falou assim, o filho de Cefas é filho do sacerdote. Olha os filhos de Cefas, que é filho do sacerdote, expulsou o demônio e falou assim, ó, eu expulso, né, ou conjuro-te, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, né? O demônio falou assim para os filhos de Cefas, que era o filho do sacerdote. Eu conheço Jesus e sei bem quem é Paulo, mas quem são vocês? E diz que o demônio botou aquele cifre de ferro pelado, nu e ferido. Pelado, porque sem a armadura de Deus, quer só o demônio sem a armadura de Deus? Sem o cinturão da verdade, sem um testemunho, sem a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem o testemunho da verdade, sem a costa da justiça, sem ser justificado. Você não foi justificado porque é só o demônio. Sem calçar dos pés com a pronto de da paz, sem paz com Deus. Você está separado de Deus que é só demônio, você não tem paz com Deus, está em pecado, está em fornicação, está em solteiro, está em segundo casamento, você está nas bebedeiras que espalha o demônio vai rir de você, não vai te respeitar não. Sem o escudo da fé, sem fidelidade com as coisas de Deus, não é fiel às coisas de Deus, aceita suborno, sem o capacete da expansão, não tem a mente renovada. Apresentai a vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agrado de Deus, e não vos confundeis com este mundo. Para renovar a mente, está escrito no capítulo 12 de Romano lá. E renovando, vou ter isso aqui, mas primeiro vou ler Marcos também. E sem espalho espírito, sem discernimento espiritual, vai correr pelado, não vejo envergonhado pro diabo. O diabo não respeita não. O diabo só respeita quem tem autoridade para expulsar ele. Ele falou, eu conheço Jesus e sei bem que é pau, mas quem são você? Vai tentar expulsar para você ver. Vai tomar um pau. Vou ler aqui. Marcos 16, 15. Ele disse, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanham os que crerem em meu nome. Expulsão do demônio, então veja, estes sinais acompanham os que crerem em meu nome. Crê em meu nome. Quem crê, obedece a palavra, viu? Quem crê, obedece. O que me ama é o que obedece. Quem crê, obedece. Porque, veja, os demônios crê, mas não obedece. Está lá em Tiago. Então, tem muito demônio que até crê, mais do que muito ímpio aí, tá? Porque tem ímpio que não crê, não. Tem ímpio que precisa ver para crer. Eles querem ver para crer, eles vão ver. Eles falam que não, enquanto não vê, não vai crer, né? Precisa ver para crer. Não faça isso, não. Porque se eu for se preparar para crer, você não vai gostar nada do que você vai ver. Porque você vai lá em torno branco lá, aí você vai ver para crer, mas lá você vai ver para crer para receber sua condenação eterna, viu? Então melhor você andar por fé e não por vista. Está lá em Hebreus capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não pode ver. Então a gente não vê, mas a gente crê. Isso é fé. Então o cara quer andar por vista, mas se andar por vista não vai ser salvo não. É pela fé. É o espiritual. Você tem que crer no espiritual. Só crer no material? Vamos lá. E esses sinais acompanham os que crerem em meu nome. E o nome de Deus é santo. Eu estou para aquele nome do Senhor que é santo, tem que andar em santidade, separado do mundo, consagrado, não estou de perfeição não. Aqui, expulsão demônios, falando novas línguas, fala outras línguas também, irmão, você tem uma linguagem nova, antes falava palavrão, antes você era mentiroso, antes você era avarento, fala uma língua diferente que você falava antes. Agora você fala a língua do povo de Deus. A língua do povo de Deus é santidade, justiça. A conversa do crente é diferente da conversa do mundano. O mundano conversa o quê? Socarrices, piadas imorais, de duplo sentido. Né? Então aí faz capítulo 5. Fala piadas imorais, conversas pornográficas, eróticas, palavrões. Isso é a linguagem de ímpio.
O crente não, o crente fala coisa que edifica a fé das pessoas. Palavras puras, santas. Pegarão serpentes e receberão algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão a mão sobre os doentes e esses ficarão curados. Então esse é o poder, a virtude do Espírito Santo que vai acompanhar os discípulos quando forem evangelizar, fazer missões. Agora eu peguei aqui, irmão, estou falando do filho dos servos, né? Eu jogo pro texto lá, mas eu falei do filho dos servos, que o filho já queria expulsar lá e ficou feio para ele lá. Sem autoridade, o diabo não respeita não. O demônio não respeita não. Vou pegar aqui rapidamente, tá em Atos 19, e vai falar aqui, ó. Atos 19, no comecinho. Aqui foi no Atos 19. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Éfeso é um lugar de muita feitiçaria, viu? Ali encontrou alguns discípulos. Ele perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo, porque aqui estava no ministério do Apolo. O apóstolo Paulo ainda não tinha entendimento do Espírito Santo. Por isso que ele recebeu só do batismo de João. Aí o apóstolo Paulo vai falar mais detalhadamente e vai orar para ele receber o Espírito Santo. Tanto é que Priscila e Áquila vai explicar melhor para o Apolo sobre o Espírito Santo. Para quem não sabe, o livro de Atos ele fala muito sobre o Espírito Santo, viu? Então, então você pode ver, Jesus é um contraste do demônio, é Espírito Santo, e o demônio é espírito imundo. E quem tem parte com Deus tem parte com o demônio. Já falei que não começa a tradição, eles também tem. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João. Responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Isso é em Jesus. Agora eu pegar aqui, irmão, a parte que fala que ele foi expulsar aqui. Aqui é o versículo 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seba, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles, os dominou, espancando com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Né? Foi querer expulsar sem autoridade, o diabo não resiste. Por isso, mano, é muito importante separar do pecado, não dá nada pro diabo. Pornografia, não olha para as mulheres com roupas sensuais aí, sexualidade excessiva, que transmite luxúria, desejo sexual intenso, 20 pecados aí, irmão, que você vê nas redes sociais, Vitor, se mantém puro, separado do pecado. Nós estamos do mundo, mas não fazemos parte do sistema corpo do mundo. Somos separados. É para ter influência positiva entre os mundanos, tá? É o sal, é a luz. Não se contaminar com o mundo aí, com os olhos corpo do mundo aí, tá? Não faça meio termo com o mundo não, tá? Não faça uma tangência com o mundo não, viu? Tem muitas igrejas aí, a maioria neopentecostal, faz um meio termo com o mundo aí, uma com o mundo aí, e tem hábito do mundo aí. Você pode ver aí no falso testemunho, né? Os testemunhos aí que não tem nada de testemunho, é testemunho. E quando eu falo testemunho, não estou falando de bens materiais, não. É o comportamento, a atitude da pessoa. É avarento, ó. Crente avarento, crente que é avarento, que vende cigarro, que vende cerveja. Isso não é novo nascido, não é novo nascido, não, viu? Não é nascido de novo, não, viu? Crente que vende cigarro, que está em segundo casamento, que se divorcia contra o segundo casamento, não é convertido não, que está em fornicação também, está vendo amasiado, amigado, em um estado, não é casado no estado, não é crente novo, convertido não é nascido de novo não. Vende cigarro no supermercado dele, vende bebidas alcoólicas, cerveja, não é nascido de novo não, viu? E a varinha também amor dinheiro, vai fazer dinheiro aqui no capítulo 5. Então, a Bíblia está aí para você se examinar. E a Bíblia pode julgar também, viu, irmão? Deus, você pode julgar com base na palavra. Porque a gente fala com o texto da palavra. Então o julgamento é assim. Não deu consagrado aos cães, nem aos feiticeiros. Então para saber quem é feiticeiro, tem que examinar a escritura. E quem é fornicador. Então você pode julgar com base na palavra. Deixa eu pegar aqui, eu passei por Marcos 5, então
Irmão, vamos aqui que eu vou passar aqui. Marcos 5, então eu fui falar dos discípulos lá, e do demônio, né? Bom, vamos lá. Mas o demônio é daqui, de Gadara. Ele gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Que temos em comum? Né? Que temos em comum? O demônio falou, pastor, que temos em comum? Eu não tenho prática com você. É verdade, o demônio não tem comum, ele é impuro. E Jesus é santo, é um contraste, né? E também a gente tem em comum, irmão, está falando também, que, vamos continuar, vou falar aqui mais coisas. Ele falou assim, né, Jesus foi Deus Altíssimo. Ele foi Deus Altíssimo, ele respondeu a pergunta dos discípulos no capítulo 4, né? Quem é este que até faz o mal acalmar, a tempestade acalmar, amansa, né? E Jesus aqui vai amansar o demoniado, né? Que ele quebra, ninguém podia controlar ele, né? Vai dar o quê? Vai dar o quê? O fruto do Espírito, mansidão, domínio próprio, domínio próprio também vai o quê? Domínio sobre a fornicação, os desejos desenfreados da carne, que é a fornicação, o sexo solteiro, desejo desenfreado da carne, vai ter domínio próprio, não vai ser mais um drogado, viciado em cocaína, em cigarro, em bebedeira, vai ter domínio próprio, vai existir a tentação, ele vai conseguir sujeitar o diabo e o diabo vai fugir dele. Ele vai ter prudência também, ele vai fugir da mulher sexual que transmite sensualidade excessiva e luxúria, desejo solteiro, vai ter o quê? Vai ter sabedoria, vai ter o quê? Prudência, vai ter os frutos do Espírito, fruto, hein? No singular. Do fruto, o amor, vai dar 8. Paz, alegria, bondade, benignidade, longa paciência, mansidão, domínio próprio e temperança. Então, Jesus vai fazer uma obra dele e vai ser transformado e regenerado. Vai ser uma testemunha eficaz aí para pegar o evangelho, irmão. Então tem que ter fruto do Espírito para pegar o evangelho, viu? Vamos lá. Então ele falou, então respondeu a pergunta do discípulo, então no capítulo 4 que eu falei aqui. E eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Então o demônio respondeu, é o Deus Altíssimo. Eu li no versículo 41, agora eu estou lendo aqui no versículo 8. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus expulsou 2 vezes, né? Aí ele pegou e falou assim, mas aqui quem falou, irmão, foi o demônio que falou na boca desse homem aqui, viu? Então o demônio falou na boca desse homem. Então, muitas vezes, irmão, o diabo fala assim, que parte eu tenho contigo, que parte eu tenho contigo, né? Que nós temos em comum, cuide do seu negócio. Então, o demônio fala na boca das pessoas lá, vai cuidar da sua vida. Em vez de você pregar um evangelho para mim, dizendo que eu tenho que abandonar a fornicação, o sexo solteiro, que quer abandonar as bebedeiras, as farras, manegas, vai cuidar da sua vida. É isso que o demônio falou. Que tem em parte contigo, que nós temos em comum, cuide dos seus negócios. É isso que o demônio falou aqui, eu li isso aqui na Bíblia. Cuide dos seus negócios, Jesus. Nós não tem nada em comum. Cuide dos seus negócios, vai cuidar da sua vida. Então você prega também por aí, no bairro que você mora, na sua vizinhança. Então você escuta o demônio falando na boca das pessoas, né? Cuide da sua vida, vai trabalhar, em vez de cuidar da vida dos outros. Um demônio falando na boca das pessoas, viu? Então distingue também, às vezes não é pessoa, é o demônio falando na boca das pessoas aí, né? Está sendo controlado pelo demônio. Tá? Pois, então, tenha discernimento aí, tá? A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra potestades, mas sim contra potestades dominadores que agem nas forças de teatro. Então, nosso luta não é contra os seres humanos. Então, os demônios que se apoderam dessas pessoas aí é controlado pelo demônio, e aí o demônio fala na boca dessas pessoas, né? Cuide dos seus negócios, cuide da sua vida. Porque o demônio não quer ser importunado, né? Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é legião. Então já falei, uma legião é constituir uma unidade de no mínimo 6 mil, de no máximo 6 mil soldados. Respondeu, mas só que é muitos, tá? Tanto aqui nos porcos lá eram 2 mil porcos, então são muitos. Olha a força do demônio aí, 6 mil soldados. Respondeu ele, porque somos muitos? Implorava a Jesus com insistência. Que coisa irônica, né? O diabo prostrado diante de Jesus implorando com insistência. Olha a coisa irônica aqui. E ele está suplicando. Você pode ver que mais para frente, os moradores de Gadara vai suplicar para Jesus também, fazer uma súplica lá. E também o demoniado também vai fazer uma súplica. Então aqui tem 3 súplicas aqui. Do demônio, da população de Gadara, das cidades, Decápolis, e também do demônio. 3 súplicas aqui. Vamos lá. Meu nome implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região.
uma grande manada de porcos, então ele encosta daquela região, por quê? Porque ali tinha um prato cheio para ele, né? As pessoas gostavam do pecado ali, da sujeira, e é um lugar gentil. Então ele é daquela região, irmão, porque o diabo ele vive em lugares áridos, né? Ele precisa ele mete em corpo das pessoas para poder controlar. Uma grande manada de porcos estava passando numa colina próxima, então numa população de gentios, porque os judeus não criam porcos, está ali Levítico capítulo 11 e Deuteronômio capítulo 14. Então os judeus não criavam porcos, né? E não consumiam porcos, porque é impuro essa alimentação aí. Mas isso aí, irmão, eu quero dizer para os irmãos que isso aí são leis cerimoniais, tá? Isso aí Jesus aboliu o que? A lei cerimoniais. Comer de porco você pode comer. Só o que é válido ainda, irmão, é a lei moral. Então adultério continua adultério, furto continua furto, os 10 mandamentos, mas leis morais, comer certos alimentos, a circuncisão, essas coisas que são leis, mas foi abolido, só o que está valendo a lei moral. Implorava a Jesus com insistência que uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram Jesus. Primeiro ele falou para não ser daquela região, os demônios. Agora ele está implorando para Jesus manda-nos para os porcos, para que entramos nele. Veja bem, os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entramos nele. Então o demônio entra nos porcos, nas pessoas que amam o pecado. Por isso que eu falo, irmão, as pessoas vêm praticando a fornicação, vira um hospedeiro de demônio, viu? Você vira um hospedeiro de demônio. O demônio vai morar dentro dessas pessoas aí que vê praticando a fornicação, sexo. Isso é legalidade para o demônio entrar e fazer morada na vida dessas pessoas e controlar essas pessoas, viu? Pessoas que andam na fornicação, o sexo, nas bebedeiras, nas faces de pornografia. Isso aí é da legalidade para o demônio entrar, fazer morada e controlar a vida dessas pessoas e matar, viu? E diz que essa pessoa, olha o que o demônio fazer aqui, esse homem lá. Fazer ele gritar, se ferir com pedras, morar em sepulcros. O demônio estava tormentando esse homem, deixando o homem sem controle. Mas Jesus, como acalmou a tempestade, né? Da bonança, que ele fez no capítulo 4. Ele disse, por quem é esse que até faz amansar? Jesus amansou o demoniado, expulsando o demônio. Porque Jesus é o valente, é mais valente que o valente. Ele entrou na casa lá, amarrou o demônio e tirou o demônio. O demônio possuía 6.000 legiões. Jesus é muito mais forte que 6.000. Tem exército poder sobre o demônio. Então aqui uma grande manada de porcos estava passando numa colina próxima. O demônio implorava a Jesus, mande-nos para os porcos, para que entremos nele. Versículo 13. Ele lhe deu permissão. Então, veja bem, no primeiro passo foi para nos expulsar daquela região. Depois ele pediu para entrar nos porcos. O demônio fez isso aí. Eles deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. Quando o demônio falou que o demônio não queria que Jesus lançasse para o abismo. Tem o Tártaro é uma prisão de demônios. Então tem um grande demônio no Tártaro, e tem o Hades, que é o inferno, Sheol também. Então o Tártaro não está preso os demônios. O Hades é as pessoas que morrem sem Jesus. Vai para o inferno, que é Sheol hebraico. Depois do milênio, vai ser tirado os demônios do Tártaro, vai tirar aquelas pessoas que estão lá no inferno, o Hades, ou Sheol, e vai se apresentar perante o trono branco. Então uma teoria que pode ser os grandes que estão lá em cima, que chamam de obrigações, que os grandes são os demônios. Que os homens foi feito um pouco menor que os anjos, então pode ser os grandes os demônios. Então, vai ser julgado lá, os demônios vão ser julgados no lago, que há de fogo e enxofre, também e todos aqueles que estavam no inferno. Todos que foram para o inferno já estão todos condenados. E vai ser só restado no trono branco para receber o grau de condenação, mas todos já estão condenados já. Além do trono branco, esse vai receber o grau da sentença. Todos já estão condenados, receber o grau da sentença. E detalhe, hein? Quem está tendo muita oportunidade de ser salvo, de se arrepender do pecado, ouvindo o Evangelho, a pregação do Evangelho, a responsabilidade dessa pessoa é maior, o grau de condenação é maior, se elas não receberem Jesus. A responsabilidade é maior, porque quem muito foi dado, muito vai ser requerido, viu? Então a pessoa que ouviu muita pregação, a responsabilidade dela é maior do que aquela pessoa que nunca ouviu. Então o grau de condenação dessa pessoa, do lado de Jesus, vai ser maior do que aquela pessoa que ouviu pouco ao Evangelho, ou seja, pouco de se arrepender do pecado e receber Jesus. Correto aí, pessoa que está ouvindo muita pregação aí. Deus não se brinca não. Uma grande matada de porcos, então mandou-nos para os porcos, para que entramos nele. O versículo 13. Ele deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos.
A manada de cerca de 2.000 porcos. Então, por isso que eu falei, está escrito aqui no versículo, fala que 6.000 uma legião romana, e aqui estão 2.000 porcos, então é muitos. Aqui, manda a manada de cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Quer dizer, está mostrando, irmãos, que vai ser lançado no lago. Aqui foi um lago também, né? Que é o mar, mas é um lago também. Vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. A segunda morte. Então, mostrando que Deus, que o diabo, que todos que seguem os demônios, os diabos, vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Porque você não tem parte com Deus, você tem automaticamente tem parte com o demônio. Tanto que na comunicação de bebedeira, que segue o demônio, que segue o diabo e o demônio, vai ser lançado junto com ele, viu? Queima o pecado por sujeira. Manda a manada de cerca de 2.000 porcos, atirou-se para baixo em direção ao mar e nele se afogou. Só que também, irmão, falando do abismo, está em Lucas capítulo 8, se não me engano, viu? Que fala do abismo aqui. Só vou pegar direitinho aquilo lá que fala. Aqui é Lucas capítulo 8, 31, ó. Não nos mande sair daquela região. Os demônios tinham medo de serem enviados para o castigo eterno. Exemplo, para o abismo, que é Lucas 8, 31. Aqui, o versículo 14. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo. Ou seja, Jesus restaurou a imagem daquele homem, a imagem de Deus. Vestido o quê? Vestido com as vestes de justiça, com santidade, com justiça, pureza. É o testemunho eficaz da conversão. Então, a pessoa também contra Jesus, ela passa pela conversão, ela é transformada. Então, ela passa a ter, andar em santidade, justiça, separado do mundo, separado das valores corruptos do mundo. Então, o crente verdadeiro, ele não é avarento, não, viu? Namorou dinheiro, não vende cigarro no supermercado dele, nem bebida. Ele teve uma transformação. Então, ele é apto para testemunhar do reino de Deus. Veste de justiça, santidade, pureza, novo homem. Assentado, vestido em perfeito juízo, aqui, assentado. Então, a transformação, ele está assentado aos pés de Jesus, assentado recebendo o ensinamento, a instrução do Senhor, né? Então, a pessoa que foi transformada, foi pelo Jesus, teve encontro com Jesus, ela fica sentada aos pés de Jesus, igual Maria, né? Tinha Maria, tá em Lucas no capítulo 10, Maria ficava assentada aos pés do Senhor Jesus, enquanto Marta era religiosa, ficava cuidando dos afazeres, né? Só que Marta era crente também, tá? Eu quero dizer para os irmãos que Maria escolheu a parte melhor, ficar aos pés de Jesus, mas Marta também era mulher crente, que ela gostava mais da liturgia do culto, né? Mas tanto Maria como Marta, as duas são crentes. Só que a Maria escolheu a boa parte, né? Então, ficar aos pés de Jesus, ouvindo a instrução, né? Parabéns para os jovens que não perdem escola dominical, vão lá, o ensinamento aí, vocês estão honrando não é o professor, estão honrando o seu Deus que trouxe o professor lá, tá? Vamos lá. Porque isso é humildade, né? O orgulhoso não precisa aprender, eu sei bastante, é orgulhoso. Agora os humildes, que é os pequeninos, vão aos pés de Jesus. Aqui, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram, aqui já vi, o versículo 16. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado. Então, os que estavam presentes, cuidavam dos porcos, contaram ao povo da cidade dos campos o que havia acontecido com o endemoniado. Aí eles viram o que aconteceu com o endemoniado e viu também, vai falar aqui. E falaram também sobre os porcos. Bom, o que viu que Jesus expulsou o demônio, contou o que aconteceu com o demoniado, eles viram o homem transformado. Antes era um cachaceiro, antes era um fornicador, um praticante solteiro, antes era um adulto, antes era um fumador de crack, de pedra, agora estava separado dessas coisas, liberto dessas coisas, ele conheceu a verdade, foi liberto, Jesus expulsou o demônio. Aí estava, nem Maria Madalena, né? Maria Madalena, Jesus expulsou 7 demônios da Maria Madalena, se tornou uma seguidora de Cristo, né? Então que ela ajudava lá com as finanças, lá, com outras mulheres, né? Maria Madalena foi um testemunho eficaz de Jesus. E aí, veja bem, aí quer dizer, viram lá o homem transformado, convertido, pronto para dar testemunho da verdade de Jesus, que Jesus fez na vida dele.
E também falou sobre os porcos. Aí veja bem o povo aí, falou sobre os porcos. Aí, quer dizer, então teve um prejuízo financeiro ali, né? Os criados do porco lá, 2.000 porcos. Aí, por exemplo, assim, tem uns porcos aí. Aí se eu perder os porcos aí, eu vou perder dinheiro, né? O comerciante fala, né? Se eu perder os porcos, eu vou ter prejuízo financeiro. Ah, então não quero Jesus não, porque esse Jesus aí vai fazer eu perder o ganho financeiro, né? Então, assim, nós sabemos que tem muitos estabelecimentos aí que vendem bebidas alcoólicas, cigarro, que vende essas coisas aí, né? Tô falando das coisas que o governo, ele libera, né? Mas na lei de Deus não libera não, tá? E tem essas coisas aí. Tem os donos de prostíbulo também, né? Que não quer ter prejuízo financeiro, né? Então, que é pecado, que ganha dinheiro com o pecado, né? Então, o comerciante, lá, se eu perder os porcos, eu vou perder dinheiro. Os porcos dão dinheiro para mim, dá lucro para mim. Então esse Jesus não é bom não, né, irmão? Então tem que ter discernimento, ter crente mesmo. O crente verdadeiro, ele não está preocupado com o prejuízo, de perder os poucos e perder dinheiro, prejuízo financeiro. Ele ama Jesus, né? Ele está interessado no testemunho, na conversão das pessoas, na transformação. Não preocupado em perder lucro financeiro que vem dos porcos. Tá? Deus está falando aqui na palavra. Então o povo começou a suplicar, então o povo começou a aplicar, então veja, ele mostrou a situação do homem e dos porcos, e do peixe dos porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território, tá vendo? Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território. É que nem você, irmão, você está lá no bairro, no território, então você está fazendo a obra de Deus ali, para transformar vidas, para libertar as pessoas das bebedeiras, do cigarro, da fornicação, sexo solteiro. Você não vai ter testemunho eficaz. Você para dessas coisas, aí você abre, você entrega o seu corpo como sacrifício vivo, sendo agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí você está apto para testemunhar. Então, você, ao entregar sua vida para Jesus, você está amando a Deus e ao próximo. Aí você está apto para fazer. Aí acontece, aí você está lá no seu bairro testemunhando. Arrependa-se com o seu testemunho, com pregação e com testemunho. Sendo praticante da palavra, e não somente ouvintes, enganando o vosso discurso. Como está lá em Tiago 1, 22. E também Mateus capítulo 7, como os dois fundamentos. Então, Jesus transformou. Aí, veja bem, então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território. Então, você está com o testemunho eficaz. Só que aí, a pessoa, ela quer que você saia de lá, porque você está dando prejuízo financeiro, né, irmão? A pessoa quer que você vá lá, porque você está dando prejuízo financeiro. Você está fazendo eu perder meu lucro, os poucos estão dando lucro para mim, e eu quero que você saia daí, tá? Eu quero que você saia daí, porque o seu testemunho, as suas pregações, como Jesus, está dando prejuízo para mim. E está atrapalhando meu lucro financeiro. Então é melhor você sair daí. Então ele prefere perder o Jesus que transforma vidas, perder o poder de Deus transformar vidas, do que perder os porcos. Então ele prefere melhor ficar com os porcos, na fornicação, nas bebedeiras, nas farras, do que ter a palavra de Deus. Então, tem discernimento aí para saber quem é crente verdadeiro, irmão. O crente verdadeiro, ele não está preocupado com o lucro dos porcos, não. Ele está preocupado com a palavra de Deus, com o testemunho, tá? Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território. Então o demônio suplicou a Jesus que não lançasse para fora do território, também para entrar nos porcos, e aqui o povo está suplicando para Jesus, para Jesus sair do território dele. Você está dando prejuízo para mim, Jesus. Você está dando prejuízo para mim, a santidade, o Senhor está dando prejuízo para mim. Então eu vou perder o lucro que vem dos porcos. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estiver endemoniado suplicava-lhe que eu deixasse ir com ele, tá vendo? O demônio suplicou para não sair daquela região, depois implorou para entrar nos porcos. Aí o povo aqui suplicou para Jesus sair do território, e aqui o homem que foi liberto está suplicando para estar com Jesus. Suplicando para Jesus. Então tem pessoas que suplicam para ser o testemunho, para ser a palavra de Deus do bairro, de tal lugar, que está no prejuízo financeiro, e tem pessoas que suplicam para estar com Jesus, né, irmão? Essa é com contraste aí. Então, veja bem, Jesus não me permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família, e anuncie quando o Senhor fez por você e como tem misericórdia de você, tá? Então, Jesus deixou aqui para ser um termo eficaz. Então, Jesus não permitiu, mas disse, então, veja, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que um pouquinho antes, tá? Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território. Então a Jesus começou a sair. Quer que eu saia? Eu vou sair. Né? A própria falou, como você for numa cidade e não for bem recebido, sacuda a poeira dos pés, das mãos e vai para outro lugar. Né?
E aí, quer dizer, e o julgamento para essas pessoas vai ser mais severo que o Sodoma e Gomorra. Está lá na missão do evangelismo. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território. Vamos sair sim, vamos sair. Aí vai estar só treva. E quando a igreja sair daqui, vai reinar só treva. É o pecado que quer. Jesus, ninguém obriga as pessoas a ir para aí, não. Vai quem quer. Quer o pecado? Fica com o seu pecado. Ama o pecado? Então fica com o pecado. Então Jesus vem para pecadores arrependidos, não é para aquele que ama o pecado. Jesus vem para os penitentes, não é para o impenitente, não. Quando estava entrando no barco, o homem que eu tinha ouvido, 19, Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família, e anuncie quanto o Senhor fez por você e como ele tem misericórdia de você. Então, pode ser testemunho eficaz, né? Então, eu também era do mundo, né? Era pouco também, gostava de sujeira, né? Das coisas erradas aí, das beberias, das coisas aí, Jesus me transformou para ser uma testemunha eficaz e também para alegrar o coração dos meus irmãos, irmão. Tenho parte com meus irmãos. Sabe como que eu tenho parte com meus irmãos? Dando testemunho. Receber Jesus, agora testemunho. Ah, o camarada tá aí falando coisa errada aí e quer se dar capaz do Senhor? Sai fora, meu. Você não é crente, não. Vai se converter primeiro, depois você sai da paz para mim. Aí, quer dizer, aí pegou e foi lá para alegrar o coração dos irmãos. Então, estou aí junto com os irmãos, me apartando do pecado. Primeiramente, chorei pelo pecado, abandonei o pecado, não quero saber mais do pecado. Meu negócio com Deus, que é impossível. Ou você tem paz com Deus, ou paz com o diabo. Eu nunca tenho paz com o diabo, com pornografia, com coisa do mundo. Minha paz é com Deus. É estar unido com Deus, no corpo de Cristo. Testemunhando. Perdoado os pecados, foi justificado. E agora, Jesus tirou o pecado da gente, Jesus vai tirar o pecado da humanidade, dos eleitos. E depois que o pecado dessas pessoas, essas pessoas vão agradar a Deus, vão dar em santidade, justiça, dizendo não ao pecado, ao adultério, fornicação, os 10 mandamentos, e fazendo bem para a igreja, para o corpo, né, para as pessoas irmãos aí, né? Esse é o objetivo. Vamos lá. Aí, para dar testemunho de família, Jesus não permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família, e anuncie quantos o Senhor fez por você e como tem misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, 10 cidades, Decápolis, o quanto Jesus tinha feito por ele, todos ficaram onde vai. Então, Jesus pediu para dar testemunho de Decápolis, que é uma região gentia, então não tinha perigo de ter um tumulto, para levantar Jesus como rei ali, né? A maneira era gentil. Diferente de outros lugares que Jesus falou para não falar. E elas fizeram um tumulto e para transformar em rei. E uma coisa que eu chamo a atenção aqui, irmão, você pode ver aqui mais adiante, príncipe financeiro, tem pessoa que precisa de dinheiro, irmão. Tem pessoa que quer dinheiro, é avarento, avarento um pouco de dinheiro. Eu já preguei sobre dinheiro, você pode ver que a filha de Jairo, não vou pregar sobre isso, mas vou falar um pouco. O Jairo, que é o príncipe da sinagoga, a filha dele estava doente, e aí ele foi lá, suplicou aos pés de Jesus, para Jesus ir lá curar a filha dele, que era a única filha que ele tinha, 12 anos. Aí ele foi lá no meio do caminho, tinha uma mulher também que tinha impureza, que era um fluxo de sangue, a mulher impura, muito sangue, era impureza também, ela tocou no Jesus e foi curado. Aí depois daí, então, para de incomodar o mestre, o filho já morreu. Quando Jesus falou, não tema, tenha fé, continua suplicando, não vai dar, continua suplicando, eu vou atender essa oração, continua suplicando. Aí Jesus foi lá, aí chegou lá, Jesus prometeu só 5 pessoas entrassem com ele dentro da casa lá para ressuscitar a menina. Pedro, Tiago e João, que são pessoas que eram o ciclo íntimo de Jesus, mais próximo de Jesus, ou seja, tinha comunhão com Jesus, tinha intimidade com Deus, são tendo eficazes aí para testemunhar. Jesus que é a pessoa que tem compromisso com ele, pessoa íntima com ele, que não tem problema de atrapalhar. E também o pai e a mãe da menina, que eles os interessados na filha dele. Os outros lá que estavam lá, chorando lá, porque naquele tempo lá, irmão, era contratado pessoas para chorar no velório. Olha que hipocrisia. Contratado, era um tipo de atores, chamam carpinteiras. Era para chorar, eram pagas para chorar. Ou seja, elas estavam ganhando dinheiro para chorar no velório. Aí quando eu falou assim, ela não morre, mas está dormindo, eles deram risada. Sabe por que deram risada? Deu risada por quê? Porque eles estavam ganhando dinheiro com a morte da menina. Que nada. A menina morreu, aí depois do velório, o Jairo vai fazer um pix, vai cair na nossa conta lá, o dinheiro lá, que nós choramos no velório da menina. Então ganhando com a desgraça alheia, né? Então por isso que deu risada, quando Jesus falou que dorme. Que nada, já morreu. Daqui a pouco vai fazer um pix, que é a nossa conta lá, tá feito. É o urubu, né? Você ligando com a morte dos outros, né? Tendo vantagem com a morte dos outros. E aí, tá vendo? Porque essa situação tanto tem vantagem com a desgraça alheia, né?
E aí entrou essas 5 pessoas que eu já falei, aí foi lá e estou a menina, já lá, 12 anos, aí falou assim, pegou e dava para comer, e a menina levantou, né, tem a história, para comer, tá aqui nos textos aqui, que ela falou, rapidamente, deixa eu pegar essa parte aqui, falou aqui para ela, aqui, ó, que vê que falou aqui, imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. Isso o deixou atônitos, que é os pais das meninas, o pai da menina, os pais da menina. Ele deu ordens expressas para que não dissesse nada a ninguém e mandou que desse a ela alguma coisa para comer. Tá? Então é isso aí. Ó, dar água para comer é para Deus, comida física, arroz, feijão, carnes, alimento para o corpo, mas também é pobre de Deus, tá? Se uma pessoa morre espiritualmente aí também, temos enfermo doente aí, sem força para resistir à tentação, porque não lê a palavra, amém? Então eles passam para os irmãos aí, as pregações aí, tá? Para edificar a fé dos meus irmãos aí, para a glória do Senhor. Vamos só orando ao Senhor Deus, peça para que o Senhor nos deu aí, não? E falar para o Senhor Deus para nos transformar uma testemunha eficaz aí, né? Para poder pregar o evangelho, para poder testemunhar e para exercer autoridade sobre o demônio. O demônio não vai respeitar quem não tem autoridade, né? Você de casa aí, dá um bom testemunho, escutar pelo Senhor com testemunha e né, fazer uma obra do seu Deus aí, né? Uma coisa que eu falei para os irmãos também, eu fiquei de falar, antes de passar isso aí, que a Bíblia falou, né? A Bíblia fala, né? Que o Jesus falou aqui, quando for fazer a obra de Deus, tem umas situações ali que ele... vamos pegar Marcos aqui também. Mateus 10, Lucas, está nos 4 evangelhos. Vou pegar Marcos, tá? Que vai falar aqui rapidamente. Deixa eu pegar aqui a parte que fala. Ó, Marcos 6. Pega só aquilo que fala aqui, ó. Quer ver? Muito só. Marcos 6. Pega o Marcos no contexto, meu irmão. Marcos 6, ó. Então Jesus passou a percorrer, essas foram as suas instruções: não levem nada para o caminho, a não ser um bordão, não leve pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos, calças, sandálias, que o versículo 10. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não o receber, e se algum povoado, sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não o receber, nem ouvir, sacudo a poeira dos seus pés quando forem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, e expulsaram muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Amém? Vamos agradecer ao Senhor Deus aí. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, para o amado Senhor, primeiramente pelo Senhor ter me tirado, Senhor, do chiqueiro, do mundão, do pecado, para o amado Senhor, a qual eu via antes, para o amado Senhor, e me tirou do pecado, do mundo, do Egito, da sujeira do pecado, da impureza, e me trouxe para a Tua presença, e está me santificando, Pai, Senhor, como a regenerador do Espírito Santo, como está em Tito, no capítulo 3, puro, para adorar uma igreja pura, sem mácula, sem ruga, para encontrar com o noivo. Jesus vai encontrar com uma noiva pura, sem mácula, sem ruga. Não uma prostituta que tem uma inteligência comum, uma adulta. Mas uma mulher pura, sem mácula, sem ruga. Pura, separada dos valores do mundo. Pai, eu peço que o Senhor me dê graça para não ter o meu termo com o mundo, não aceitar suborno, não ser avarente, nem ser fornicador, nem prostituto, nem imoral, nem devasso, mas sempre ficar útil para o Senhor, para poder pregar a Tua palavra, para poder testemunhar, para edificar a fé dos meus irmãos nas pregações, na live, para poder fazer a Tua obra, para amado Senhor, que o Senhor me chamou, Pai. O Senhor me separou do mundo para ser uma testemunha eficaz para o Teu reino, para poder pregar o Evangelho nesse mundo, para amado Senhor. E vai chegar o dia que você vai trazer a sua noiva, vai buscar a sua noiva, para encontrar para sempre com o Senhor, e estaremos livres, Pai, Senhor, do joio, do trigo, e de tudo que é o pecado, para nos separar, para essa separação. Peço, continue me usando o Senhor para pregar a Tua palavra, para testemunhar. Abençoa a fé dos meus irmãos também, que tem acesso a essa palavra, essa pregação, essa missão, esse estudo, para dedicar a fé dos meus irmãos aí, tá? Pai amado, Senhor, eu peço que o Senhor venha também, Senhor, fala com os ímpios também, Senhor, que estou correndo um grande perigo aí, Pai amado, Senhor, de amar o pecado aí, que o demônio aí, é legalidade para o demônio entrar aí e causar morte e destruição, porque o demônio quer controlar essas pessoas aí, e do mesmo jeito que fez com o pouco lá, vai fazer que as pessoas aí que dão legalidade de demônio aí, nas fornicações, nas bebedeiras. Fala com as pessoas que amam a sujeira do pecado, tá, Pai? E liberta elas para a glória do Senhor. É o que te peço em nome de Deus comigo. Amém. Amém, irmão? Estou encerrado a live aí. Então, um bom dia para agora na presença do Senhor.